Bom dia, pessoal. Pessoal, eu andei aí me isentando de uns dias aí de fazer filme. Eu peguei uma gripe terrível. Uma gripe terrível. Certo? E essa gripe tá passando já, mas tá difícil fazer vídeo assim, entendeu? Pessoal, eu queria falar da hoje, eu queria fazer, eu tô fazendo, eu fiz um joguinho aqui. Eu fiz um joguinho aqui no Paintbrust, um joguinho de física, né? Porque a gente trabalha em cima da física, né? Hoje eu vou falar de física, tá bom? Hoje eu vou falar um pouco de física, cosmologia. Porque os vídeos de economia para mim já se encerrou, tá? Tá? Todos os vídeos de economia já se encerrou. Eu tenho todas as apostilas aqui do curso de Nova Ordem Mundial. E aí agora eu encerrei a economia, acabou, tá? E a gente vai falar sobre agora a cosmologia, tá bom? A gente vai tentar entender o que é o cosmos. É uma coisa esquisita o cosmos. Então, para você entender o cosmos, você tem que ter um certo nível de conhecimento, né? Aqui no Paint eu montei um joguinho legal, tá? Que você já vai direto ao assunto, tá? Então, para você ter uma ideia, você tem que estar no nível do documentário Quem Somos Nós, tá? Você tem que estar no nível do Neil deGrasse Tyson, o norte-americano, professor de cosmologia e biólogo também. Ele manja um pouco de biologia. Bom, Neil deGrasse Tyson, tá? Você vai assistir o filme Quimática, tá? Você vai assistir o documentário Mecânica Quântica, Understanding, tudo sobre incerteza. Você tem que ver as palestras também do doutor em biologia Richard Dawkins, beleza? Você vai me assistir o filme que é de origem asiática, Mundos Internos e Mundos Externos. É um documentário muito bom também, tá? Você vai assistir O Universo Além do Big Bang. É só documentário full, mano. É só documentário full, tá? Você vai, lógico, também, você vai ter que ter o Carl Sagan na sua mente, da série Cosmos, tá? A série Cosmos completa do Carl Sagan. Principalmente a parte que ele fala do quadrado, da quarta, das duas dimensões. Dr. Quantum visita Planolândia. Tá? Você tem que ter isso na sua cabeça, de cor e salteado, tá? Para você entender esse negócio que eu fiz aqui. Você vai também assistir o vídeo sobre conceitos em ciência, magnetismo e eletromagnetismo. Beleza? E você também vai ter que ver o nosso amigo Grant Brand, famosíssimo nos Estados Unidos. Ele está dentro do documentário Mecânica Quântica Além do Cosmos. E todos os documentários do Grant Brand. Ele faz palestra nos Estados Unidos sobre o universo, o cosmos e mecânica quântica. Agora vamos lá. Então, para você entender onde eu tô, aqui, tá? Eu desenho, tá aqui o desenho. Tá aqui no meu computador. Para você entender aonde eu tô. Então vamos lá. Estudos dos efeitos da gravidade. Por que você tem que entender os efeitos da gravidade? Porque é através da gravidade que você vai tentar entender a ilusão. Se é uma ilusão ou se é uma mecânica. Por exemplo, Newton, Sir Isaac Newton, o Sir Isaac Newton, ele é muito mecanicista. E aí você tem que entender isso, porque isso é muito importante para entender as duas filosofias de realidade.
os asiáticos, ao meu ver, eles são muito fundamentalistas na parte da Matrix. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que os asiáticos, talvez eles não entendam, eles não aceitam Newton, o grande matemático, filósofo, e Sir Isaac Newton, tá? O pai da teoria da gravidade. Os asiáticos falam, você vive dentro de uma Matrix. Tá? E em cima dessa filosofia tem toda a estrutura do filme Matrix. Tá bom? Porque para os asiáticos parece que a gravidade não tem sentido. Tá? A gravidade não tem sentido, a gravidade. Então eu fiz um desenho técnico aqui, tá? Aí, pros ocidentais, você vai lá e você vai assistir a cena do filme Código da Vinci. Cena do professor Robert e o professor Landau, na abadia de Isaac Newton. Uma briga lá dentro, né? Tem a menina Sofia, tem um velhinho com uma arma na mão e tal, e vai decifrar o cryptex que Newton deixou lá no Museu de Roma. Pois bem, então a gravidade funciona assim. Eu acredito que é o seguinte, os militares têm que fazer esse teste. Se você estiver no Polo Norte, a gravidade tem 100% de força sobre você. Porque o Polo Norte, ele pode estar em referência ao Polo... O Polo Norte da Terra, ele está direcionado para a parte norte do cosmos. Tá? O Polo Norte da Terra, ele está apontado para o norte do cosmos. Mas o universo é um lugar muito esquisito mesmo. Tá? Ninguém entende o universo. A gente está começando a entender o universo agora. Então, o que eu creio é o seguinte. Se uma pessoa tiver no Polo Norte da Terra, onde a constante G é 100%, essa pessoa ela tem uma pressão sobre o centro da Terra maior. Mas à medida que essa pessoa vai caminhando, ela vai caminhando em sentido ao polo sul da Terra, a força da gravidade perde pressão ou perde força. E aí, teoricamente, essa pessoa teria que cair para cima. Certo? Se eu estivesse vendo o planeta Terra, essa pessoa estaria caindo para cima. Imagina uma pessoa caindo para cima. Imagina que aqui do meu lado tem uma pessoa que está caindo, ele está se levantando para cima, ele está caindo. Quem está vendo ele pensa que ele está flutuando, mas na verdade ele está caindo para cima. Tá bom? E eu escrevi aqui, ó, a teoria da estufa planetária, pressão uniforme sobre todas as partículas da superfície da Terra, caindo para cima no polo sul do planeta. Aí você tem a fórmula de Newton, G é igual a M maior vezes M menor dividido pela distância ao quadrado. O que aconteceria se este homem ganhasse massa? Deveria cair em direção a alguma coisa? Aí vem a pergunta, se ele não cair, se esse homem não cair, se ele estiver bem no centro do polo sul da Terra e ele não cair, os asiáticos talvez ganhem na teoria da Matrix. Se esse fenômeno acontecer de uma coisa flutuar lá no polo sul da Terra, os asiáticos perdem. Newton ganha na teoria mecanicista da Terra. E os asiáticos talvez vai ganhar em uma outra parte do cosmos, que é a parte transcendente que eu vou explicar logo para frente. Tá? Então, pois bem. Então, um objeto de 50 kg no polo sul da Terra talvez ficaria mais leve. Beleza? Pois bem, então aqui você tem o núcleo magnético da Terra, um ímã, tem que fazer um ímã 100% magnético, circunferencial, né? Para você ter, se você fazer um ímã 100% um ímã, talvez uma esfera dessa vai conseguir flutuar, tá?
uma esfera vai conseguir flutuar aqui, ó. Um ímã 100%, uma circunferência, tá? Beleza? Então, o que acontece? O que eu estou falando de Newton é o seguinte: você vai botar um peso aqui em cima, certo? Você vai colocar um peso aqui em cima, a bolinha, tá vendo? Se essa bolinha ganha massa e ela for pro polo sul da Terra, ela deve cair. Ela não fica presa lá, ela cai, tá? A bolinha cai, tá bom? Então, beleza? Essa parte, beleza. Agora vamos pra frente, né? Não sei se vai dar pra fazer esse vídeo completo, porque é muito grande essa explicação. Outra pergunta esquisita, né? Outra pergunta esquisita é o seguinte: a pergunta que trava o seu raciocínio. Imagine uma pessoa que ele conseguisse caminhar eternamente. Ele poderia caminhar eternamente. Não interessa as condições biológicas. Comida, esforço físico. Vamos supor que esse homem é o Homem de Ferro. Ele consegue caminhar eternamente. Ele poderia caminhar eternamente. Então, se esse homem caminhasse daqui do planeta Terra rumo ao desconhecido, para o infinito do cosmos, como seriam as dimensões do cosmos? Então, tá aqui o desenho, tá? É um plano cartesiano de quadridimensionalidade. Então, é uma linha reta que vai para o X, subindo vai para o... Aliás, uma linha reta que vai para o Z, subindo vai para o X, à esquerda vai para o Y, para a direita vai para o H e para baixo vai para o V. Beleza? Então, imagine uma pessoa que poderia caminhar eternamente para qualquer direção do infinito, em uma quadridimensionalidade de espaço. É uma coisa que isso aqui deixa sua cabeça bugada. Você não entende isso. Não dá para entender isso. Você sabe que tem que acontecer alguma coisa. Você sabe que tem que acontecer alguma coisa, mas você não entende. Porque você não entende o que vai acontecer. Então você fica no loop infinito da pergunta. Você faz uma pergunta, mas não tem resposta. E é muito esquisito você não ter uma resposta de uma coisa que deveria ter uma resposta. É muito esquisito isso. Na matemática, a gente acha a resposta, né? Eu pego um pedaço de metal, eu pego um pedaço de madeira, eu vou cortar essa madeira, eu vou transformar essa madeira. Então eu aplico medidas matemáticas, né? Eu aplico medidas matemáticas e eu acho a resposta. Eu quero cortar uma madeira de forma circular, eu corto. Eu quero cortar uma madeira de forma quadrangular, eu corto. Eu quero dividir uma madeira, um pedaço de madeira, eu divido. Isopor, colchão, metal. Eu quero pesar 100 kg de areia, eu peso. Eu quero levantar 100 kg, não consigo levantar. Por quê? Esforço físico em detrimento do peso. Eu acho resposta. Então, os físicos na matemática, nós achamos resposta para tudo. Você faz a pergunta, aplica as regras e você encontra a resposta. Mas no sentido de cosmologia, você não acha a resposta. É como se a resposta estivesse lá, mas você não consegue acessar o resultado. Beleza? Então fica uma coisa esquisita no cérebro. Fica uma coisa esquisita. Porque você sabe que se existisse uma pessoa que pudesse caminhar eternamente, sem rumo e sem direção, no cosmos, essa pessoa teria que caminhar. Mas você não acha o fim do cosmos. Você não acha a parede aonde ele vai chegar. Até aqui você vai chegar. Daqui para lá o cosmos é outra coisa. É uma coisa maluca. É uma coisa muito maluca. Então, fica muito esquisito para o cérebro humano tentar entender uma coisa que deveria ter resposta, mas não tem. É como se você fosse cortar um pedaço de madeira e de repente as medidas que você coloca naquele cálculo para cortar a madeira, dá tudo errado. Aí você mede de novo, você vai lá, tenta cortar a madeira do jeito certo. Faz as marcações, tudo. Quando você corta, dá errado. É como se você fosse pegar uma lata. Imagina que você pega uma lata de 20 litros.
e você vai encher essa lata de areia. Essa lata tem 20 litros. Né? 20 quilos, 20 litros. Quando você enche a lata de areia, com 20 quilos de areia, que você transporta essa areia para outro lugar, quando você derrama a areia ali, só tem 1 quilo. É esquisito, não é? Já pensou? Você vai pegar um pouco de areia num lugar, pega, enche, 20 litros. Leva para o ponto B. No ponto B, quando você derrama, não tem 20 litros. Você encheu com 20 litros, mas ficou só com 1 litro. É uma coisa muito estranha, né? A mesma coisa é isso aí. Como é que você não acha resposta para uma coisa que deveria ter resposta? Deveria ter resposta, mas não tem. Aí você fica no loop infinito. Tá? Do lado aqui também, eu fiz mais um desenho. Coloquei aqui, ó, os deuses do cosmos, né? O sistema solar, a teoria da estufa planetária, né? Beleza? E abaixo disso aí vem as perguntas muito mais fundamentais. Aí do lado tá o Dr. Mikio Kaku, o japonês. Do lado tá o Carl Sagan, tá? Carl Sagan investigando a 4ª dimensão, Planolândia. Dr. Quanto visita Planolândia. E aproximadamente, os japoneses acreditam que o tubo de imagem, tubo de televisão, raios catódicos, eles criam uma realidade. O tubo de imagem, ele cria uma realidade. Em outras circunstâncias, o cosmos seria uma espécie de CRT, tubos de raios catódicos. Só que esse tubo de raios catódicos, ele tem um problema. Por quê? O que acontece? Se você for comparar o cosmos com um tubo de raios catódicos, você tem um primeiro problema, a origem da massa. Os elétrons criam a imagem residual, mas essa imagem residual não é quadridimensional. E aí você não tem massa, você tem uma imagem fictícia, muito real, trafegando em várias dimensões, mas não é real, tá? O tubo de imagem, ele é um emulador de realidade. Então é aí que o japonesinho aqui, o nosso amigo Mikio Kaku, perde a referência. Por quê? Porque ele tem uma ideia que o tubo de imagem é uma emulação do cosmos. Mas o cosmos, ele cria matéria na forma quadridimensional. A matéria quadridimensional, ela é formada, na minha opinião, por 3 partes dimensionais, altura, largura e profundidade, e mais a 4ª parte que é vazio. Seria o estudo da antimatéria. Aí vem a parte da imaterialidade. Eu desenhei aqui um cubo para dizer. Outra coisa, dentro da teoria do Dr. Mikio Kaku, japonês, você não entende o livre-arbítrio. Tá? E aí, é como se nós vivêssemos dentro de uma fita de videocassete. Imagina que a nossa realidade, eu, você, as coisas ao nosso redor, estaria comprimida dentro de uma fita de videocassete. Mas aí, nesta situação, ou nesta hipótese, o nosso futuro já existia, porque nós estamos dentro de uma faixa de realidade. Imagina uma fita cassete, onde o primeiro metro dessa fita cassete, eu estou escovando o dente. No terceiro metro, eu estou caindo da escada. Nós estaríamos comprimidos dentro de uma faixa de realidades. Então, o futuro da humanidade e o passado já existe simultaneamente. É uma coisa muito esquisita. Eu também acho que não é por aí. Tá bom? Mas a parte da imaterialidade pode estar relacionado à parte da antimatéria. Aí você vai assistir Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. A realidade é uma ilusão? Aí o cosmos seria a antimatéria. Física quântica, mecânica quântica. Aí você vai encontrar razões para paranormalidade, fenomenologia, telecinese, telepensamento, teosofia, logosofia, sonho-evidência e claro-evidência. É a parte mística da religião, que a religião tenta entender. O Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Você vai assistir o filme Doutor Estranho, Multiverso da Loucura.
a realidade que nos envolve. Metafísica, tá bom? Pois bem, aqui também tem uma outra professora, tá? Parabéns para essa professora, inteligentíssima. É a professora Denise Prado, tá? Ela também estará dando uma palestra na faculdade UFRGS, tá? Professora Denise Prado também tem essa mesma pergunta sobre a questão do japonês, sobre o tubo de raios catódico, sobre o livre-arbítrio, né? Tá bom? Aqui do lado eu desenhei aqui também sobre um problema que eu já falei há muito tempo, só que eu não tive resposta. Acho que eles vão fazer as pesquisas agora para tentar entender. O transistor, um rádio que transmite um sinal, ele cria uma onda eletromagnética que chega ao ponto B, ou um rádio, ele usa o eletromagnetismo da Terra para propagar um sinal, ou seja, ele usa o campo magnético da Terra para refletir um sinal. Refletir e receber um sinal. Eu desenhei também o desenho técnico aqui. Então você tem o transistor transmitindo um sinal, causando interferência nas ondas magnéticas até chegar ao ponto B, onde vai ser recebido o sinal. E também desenhei o mesmo fenômeno de um simples transistor transmitindo um sinal via eletromagnetismo, tá? Entre um ponto A e um ponto B. Tá bem aqui. É uma questão que eles estão tentando entender. Eu acho que agora eu desenhei para eles aqui e eles vão tentar entender isso aí, vão fazer os testes na bancada. A questão é a seguinte, modulação por ondas de rádio, né? O transistor perturba o campo que já existe ou o transistor emite uma onda própria em ondas de rádio? Entendeu? A questão é o seguinte, ele usa um magnetismo terrestre que já existe ou ele cria um magnetismo entre um ponto A e um ponto B? É uma questão de física, isso é importante porque isso pode melhorar o futuro das telecomunicações. Pois bem, então, aí o que acontece? Outra coisa, só para terminar aqui, né? Outra coisa, o nosso mundo é um lugar muito esquisito, tá? Você pensa que você vive por aí, vai no shopping, pega ônibus, pega Uber, passeia na praça, você anda por aí, vai no cinema, namora. O nosso mundo é um lugar esquisito, tá? A raça humana não sabe de onde surgiu a raça humana na Terra. Ninguém sabe de onde surgiu a raça humana. Tá? Então aqui eu fiz umas perguntas fundamentais, né? Em análise do filme A Origem e em análise ao filme Presságio, né? História, arqueologia e paleontologia são os ramos que vão tentar dar explicações para a nossa origem do passado. Fora os contextos da Bíblia. Na Bíblia também existe também muita filosofia a respeito da origem da raça humana, tá? Mas eu acho que a verdade está entre a historiografia, a arqueologia e a paleontologia. Perícias históricas da civilização. Primeiros povos na Terra, sinais de cidades abandonadas, né? Sinais da antiguidade, início das colonizações ocidentais e asiáticas. Investigação sobre o continente africano, estudo da linguagem de povos primitivos, ancestralidade e mistérios perdidos. Babilônia, Grécia, Roma, Egito, Império Inca, Persa e Medo-Persas, fusões e transições. Tem que estudar essas coisas aí. Egiptologia, os hindus, as escritas mais antigas da humanidade. Histórias da fundação do Vaticano. Charles Darwin está correto na teoria do evolucionismo? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tá? Então, o nosso mundo é um lugar esquisito. Nosso mundo é um lugar esquisito. Você pensa que é muito simples. Você pensa que é uma coisa praticamente natural. Não é. Nosso mundo é cheio de mistérios. Sobre todas as raças e todo tipo de animal. Tá? Então, para você entender um pouco desse desenho aqui, eu vou te dar a sugestão de filme. A Guerra do Fogo e 10.000 a.C. É um pouco melhor que a Bíblia, porque você vê a imagem da verdade. Tá bom? Agora, outra coisa só para terminar. No sentido cosmológico, você vai imaginar o seguinte: o cosmos é um lugar que ele tem um furo. Ele tem um furo no sentido da esquerda, de um plano cartesiano. Ele tem um furo no sentido da direita, de um plano cartesiano. O cosmos também tem um furo em linha reta na frente e tem um furo atrás, no sentido de dimensões. Eu fiz até uma arte aqui
Eu coloquei aqui uma arte para você entender. Ele tem um furo atrás, na frente, para cima, para baixo e dos lados. O cosmos é um lugar esquisito, tá? O que você vai entender sobre isso aí, para resumir, é o hinduísmo e o panteísmo. Você estuda sobre panteísmo e hinduísmo. Porque ninguém entende isso. Aí, para resolver, eles colocam o hinduísmo e o panteísmo na linha de frente dessa explicação. Agora, outra coisa. O cosmos é uma coisa que sempre existiu. O cosmos sempre existiu. O que foi criado posteriormente foi o nosso planeta. Tá? Tem furos grandes aqui no negócio, na teoria de Kepler, de Giordano Bruno, e no sentido heliocêntrico da Terra. Eu acho que a Terra ela é geocêntrica, ela não é heliocêntrica, tá? O Sol tem um problema também na massa do Sol. Um Sol com uma massa muito grande, ele derreteria as calotas polares. Então, o nosso Sol ele é multifocal. O nosso Sol ele não é bifocal, ele é multifocal, ajustável por temperatura. O clima da Terra é ajustável por temperatura. Alguém ajusta o clima da Terra. Alguma coisa no cosmos ajusta a temperatura do Sol. Faz neblinar, faz chover e faz abaixar a temperatura, para mais e para menos. O clima da Terra ele é ajustável. Eu não tenho dúvida sobre isso. Alguém manipula o clima da Terra. Outra coisa, o planeta Terra, você vai imaginar o seguinte, num espaço indefinido em cosmologia, você imagina o seguinte, não existia o planeta. Esquece a parte externa. Não existia o planeta. E aí a esse número de tempo, você pode colocar qualquer valor, 3 milhões de anos do nosso calendário, 4 milhões, 5 bilhões, 12 bilhões. Existem cosmologistas que falam que o universo tem mais de 12 bilhões de anos. Né? Mas eu prefiro acreditar que a Terra, esse planeta que nós vivemos, eu prefiro acreditar que a Terra tem 7 mil anos em média. Tem 2 mil anos depois da fundação do Egito e mais uns 4 a 5 mil anos antes da fundação do Egito. O nosso planeta não é uma coisa muito velha na história do cosmos. O planeta Terra é uma coisa recente na história do cosmos. Tá bom? E aí, filosoficamente, você fala. Antes de 7 mil anos, o planeta Terra não existia. Zero. Somatizou algum fato de ordem criacionista, que eu não acredito na teoria do acaso. Eu não acredito na teoria do acaso, que o nosso planeta passou a existir por origem do acaso. E que Charles Darwin, o pai da teoria biológica de mutações biogenéticas, deu a razão para a existência da raça humana. Eu não acredito no Charles Darwin nesse sentido, que o homem evoluiu de micro-organismos inferiores. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o ser humano sempre foi ser humano, macaco sempre foi macaco, galinha sempre foi galinha e pato sempre foi pato. Eles evoluem intelectualmente, mas geneticamente o homem não evolui, tá? O homem ele evolui mentalmente, de inteligência, mas as características de deformação, isso aí é manipulação em laboratório, tá? Um ser humano que é feito certinho, naturalmente, ele nasce perfeito e evolui a inteligência. E se você souber se alimentar, souber praticar exercícios físicos, você nem fica nem mais e nem para menos. Já você entende do problema da inflação? Inflação, deflação e inflação. Inflação é quando uma pessoa fica gorda, ela come demais. Deflação é quando essa pessoa gorda emagrece e a pelanca cai. Isso é deflação. Na economia tem a parte monetária. No peso e medidas, a inflação é quando você come além do peso, não pratica exercício, fica gordo, obeso. Quando você emagrece, você tem uma deflação. Aí a sua gordura localizada cai. Isso é deflação. Por que acontece isso? Porque a pessoa
se alimenta mal e não faz exercício físico, tá? Você tem que se alimentar normal e fazer exercício físico. Outra coisa, todo o corpo humano, o metabolismo dele, até os 20 anos, é o período que você transforma o seu corpo. Se você se controlar até os 20 anos, dos 20 anos para lá, o seu corpo vai tender a ficar do jeito que está. Nem vai engordar e nem vai emagrecer. Você tem que controlar a obesidade entre 10 e 20 anos de idade. Então, só voltando atrás. Há milhões de anos atrás, não existia nada. Zero. Não aconteceu. Aí somatizou a uma coisa que não nada. Somatizou a nada. Os dias de hoje, o planeta não existia. Mas, como nós estamos aqui, no planeta Terra, e sabemos que o planeta existe, então vamos lá. No passado do cosmos, não existia nada. Zero. Somatizou a algum fato, que eu acho que é de origem criacionista. 0 mais 1 é igual a 1. É o planeta que está aqui hoje. Então, é uma lógica simples, tá? O planeta existe, o cosmos sempre existiu. O cosmos, a idade do cosmos é uma idade constante, né? A idade do cosmos é uma idade constante. E, de fato, o que é recente na história do cosmos é o planeta. E tudo que dentro do planeta existe. Tá? Então, vou voltar aqui. Encerrei esse quadro aqui. Está aqui comigo. Se você quiser, você pode pedir. Tem mais uma outra parte aqui que envolve neurociência. Quantics Physics, o que é a nossa realidade. Você pega uma mosca, é muito complexo por ser pequeno. Você pega uma formiga, tem autonomia de livre-arbítrio. Neurociência. Você vai comparar a menor formiga com o robô Sofia. Lógica computacional. Tá bom? Então é isso aí. Parei por aqui. Está aqui o quebra-cabeça. É uma coisa esquisita. De fato é uma coisa esquisita. Tá bom? Quem está nessas brincadeiras aí é Dr. Amit Goswami, Carl Sagan, Dr. Mikio Kaku, Graham Brennan e a professora Denise Prado. São os intelectuais que estão bem nessa linha de raciocínio sobre o que é o cosmos e o que é a nossa realidade e quem somos nós. Beleza? Um abraço e até mais.